Nós vamos conversar hoje sobre dois grandes temas. Nós vamos falar sobre a evolução das finanças, principalmente após a década dos anos de 1950, onde ela se tornou mais indagativa, mais questionadora. E vamos falar também sobre o conteúdo, os objetivos e a extensão da série de livros de finanças desenvolvido por nós e lançado pela editora Atlas. As finanças, em especial as finanças corporativas, apresentaram importantes evoluções teóricas e instrumentais nos últimos anos. De uma posição mais normativa, onde as decisões eram tomadas sob o ponto de vista do administrador financeiro, em verdade, através de uma postura interna da empresa, as finanças passaram para uma postura mais indagativa, mais questionadora, onde eram analisados os efeitos das decisões financeiras sobre o valor da empresa. Até o final da década de 1940, a visão de finanças estava restrita à captação de recursos e seu relacionamento com os fornecedores de fundos. A preocupação básica eram as decisões de financiamento. No início da década de 1950, no entanto, a atuação das finanças tornou-se mais ampla, passando a preocupar-se também com as aplicações de recurso, ou seja, com as decisões de investimentos. A postura atual das finanças é oferecer, através de teorias positivas, as melhores explicações para as consequências de suas decisões. Para toda decisão financeira, é fundamental que se conheçam os aspectos principais que afetam a decisão financeira, que afetam o retorno esperado. Por exemplo, ao decidir sobre as decisões de financiamento, as teorias positivas modernas devem oferecer condições ao administrador financeiro para avaliar como a estrutura de capital selecionada afeta o risco da empresa e, consequentemente, o seu valor. Alguns dos mais importantes pilares das finanças corporativas, construídos principalmente a partir da década de 1950, são os seguintes: a gestão baseada em valor, a teoria do mercado eficiente, a teoria de estrutura de capital e de custo de capital, a teoria do portfólio, o modelo de precificação de ativos, o Capital Asset Pricing Model, a teoria de opções e a mais recente teoria de agência. Gestão baseada em valor. A gestão baseada no valor foi construída a partir do objetivo da empresa de maximizar a riqueza dos proprietários, dos acionistas. Em verdade, a responsabilidade da gestão de uma empresa é com seus acionistas e todas as suas decisões devem ser tomadas no sentido de atender da forma mais eficiente possível aos interesses de seus proprietários. A continuidade e sucesso de um empreendimento para as finanças são demonstrados pela sua capacidade em produzir um retorno acima de seu custo de oportunidade e assim gerar um valor econômico aos acionistas. O lucro genuíno, ele é apurado após serem descontados todos os custos e despesas, inclusive o custo de oportunidade do capital. Existe lucro somente acima do custo de oportunidade do capital próprio. A gestão baseada em valor oferece um conjunto de modelos e instrumentos voltados à criação de valor econômico e riqueza aos investidores em ações, identificando direcionadores de valor, medidas de desempenho e estratégias financeiras voltadas à maximização do retorno dos acionistas. Teoria do mercado eficiente. A teoria do mercado eficiente, de grande importância para o estudo de finanças, destaca que é impossível para um agente obter ganhos econômicos no mercado a partir de investimentos
orientados pelas informações disponíveis. Se o mercado é eficiente, então o valor de um ativo representa o valor presente de um fluxo futuro esperado de benefícios de caixa. Em outras palavras, ele está avaliado pelo seu valor justo, pelo seu fair value. Essa teoria propõe, em outras palavras, que os preços dos ativos devem refletir a informação disponível, sendo formados no mercado pelo consenso geral dos investidores. Assim, no mercado eficiente, os investidores não devem gerar expectativas de obterem retorno de suas aplicações acima dos padrões de mercado, ou seja, lucro econômico com base nas informações disponíveis. Os investidores são racionais e o mercado é bastante sensível a esse fundamento de racionalidade. Teoria da estrutura de capital e custo de capital. A teoria da estrutura de capital trata da composição ótima das fontes de financiamento da empresa, ou seja, aquela proporção que minimiza o custo de capital e maximiza, ao mesmo tempo, o seu valor econômico. A principal questão dessa teoria é se a escolha de financiamento por endividamento, ou seja, capital de terceiros, ou capital próprio, afeta efetivamente o custo total de capital da empresa. A alavancagem, ao mesmo tempo em que pode elevar o retorno dos acionistas, promove um aumento do risco financeiro e, em consequência, do custo de capital. O aumento dos lucros para os acionistas pode, muitas vezes, compensar somente o risco adicional produzido pela alavancagem. Essa decisão de estrutura de fontes de financiamento requer uma avaliação bem mais profunda. As teorias de estrutura de capital disponíveis na literatura, em especial as de Modigliani e Miller, trouxeram extensas aplicações para as finanças corporativas. O trabalho de Modigliani e Miller foi desenvolvido para as condições de mercado perfeito e sinalizou o início de inúmeras pesquisas sobre as finanças corporativas inseridas em mercados imperfeitos. Teoria do portfólio. A teoria do portfólio envolve a seleção de uma carteira eficiente, definida como aquela que oferece, para um determinado nível de risco que o investidor esteja disposto a assumir, o maior retorno possível. As técnicas de portfólio foram desenvolvidas por Henry Markowitz e apresentam grandes aplicações nas finanças corporativas. A grande originalidade do trabalho de Markowitz era de que as informações relevantes em decisões de investimentos são a taxa média de retorno dos títulos e o risco medido pelo desvio padrão e também a correlação verificada entre os ativos da carteira. O modelo explica como a diversificação pode otimizar as carteiras de investimentos. A teoria de Markowitz foi brilhante e alterou bastante os padrões de decisões de investimentos. Modelo de precificação de ativos, o conhecido modelo do CAPM. O principal modelo de precificação de ativos, conhecido pela sigla de CAPM, foi desenvolvido por William Sharpe, junto com John Lintner e Jack Traynor. O CAPM, junto com a teoria do portfólio de Markowitz, promoveu enormes transformações em finanças, sendo utilizado para se determinar a taxa de retorno justa de um ativo para um determinado nível de risco. É considerado como o mais importante modelo voltado a explicar a relação risco-retorno de um ativo. Para o CAPM, a taxa de retorno requerida é calculada pela taxa livre de risco, acrescida de uma compensação pelo risco. Esse prêmio pelo risco é conhecido pelo coeficiente beta. O modelo do CAPM surgiu de uma linha de pensamento
iniciada pela teoria de portfólio de Markowitz. Para o CAPM, retorno mais alto embute maior risco, e o investidor precisa ser recompensado por essa incerteza. O beta é uma medida de risco e exprime o retorno em excesso de um ativo em relação ao retorno em excesso da carteira de mercado. Teoria de opções. Uma opção pode ser definida como o direito de um investidor em realizar uma operação de compra ou venda, baseada em condições previamente definidas, sem que tenha qualquer obrigação de concluir fisicamente o negócio. O titular de uma opção decide se seu direito será ou não exercido no vencimento do contrato. As diversas oportunidades de investimentos de uma empresa podem ser tratadas também como opções. Por exemplo, um projeto de investimento indica uma oportunidade de novo investimento, no qual está implícita a opção de postergar a alocação do capital. A empresa tem o direito, porém não a obrigação, de realizar o projeto a um preço de exercício que equivale ao montante do investimento inicial do projeto. Esta postergação do investimento se mantém até que as condições de mercado e conjunturais se tornem mais favoráveis ao projeto e também para que a empresa possa levantar informações dos fatores que influenciam a decisão, procurando com isso reduzir o risco do investimento. Dessa forma, as decisões financeiras das empresas podem ser avaliadas como se fossem opções reais, oferecendo uma nova e importante abordagem para as finanças corporativas. Teoria de agência. A teoria de agência é considerada a principal contribuição formal para a governança corporativa. Esta teoria propõe que um agente, ao procurar maximizar suas preferências pessoais, nem sempre agirá de maneira a atender aos interesses do principal. As decisões são muitas vezes tomadas pelos agentes visando atender suas utilidades pessoais e não a maximização da riqueza dos acionistas, objetivo básico das finanças corporativas. A teoria de agência permite que se explique certos comportamentos que ocorrem na vida das empresas. Sua origem decorre da separação da propriedade e administração das empresas, estabelecendo mecanismos de monitoramento e incentivos voltados a garantir o alinhamento de interesse dos stakeholders.